editorial. O ex-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, o tal de Iranzinho Coelho das Neves, aquele senhor das canelinhas fininhas e brancas, que está monitorado por tornozeleira eletrônica, aquele equipamento que monitora bandidos de alta periculosidade, diz estar depressivo. Por isso não põe a cara para fora da porta, com receio da reação popular em relação à bandalheira por ele sustentado dentro da nossa Corte de Contas, órgão nascido para orientar administrações a respeito de como, presta atenção, de como cuidar do dinheiro público. Teoricamente seria essa a finalidade da chamada Casa das Sete Raposas. Mas a Polícia Federal, que agiu rápido, enquanto o Ministério Público e o GAECO dormem, caiu para dentro, passando a se aprofundar nas investigações acerca da roubalheira, da gatunagem reinante na Corte de Contas, mediante um desvio inicial de 100 milhões de reais, onde está envolvida a empresa Dataeasy. Com medo de ser tacado na cela 17, onde os bandidões de cartola, ou os chamados almofadinhas, são recolhidos, Irã, que se dizia autoridade e se recusava em ser monitorado por ordem da Justiça Federal, carteou marra até que a imprensa campograndense descobriu que a ordem para ele, o Valdirzinho e o Chadid colocassem o equipamento não havia sido cumprida ou respeitada. E falando nisso, neste programa, o que deu um piriri nos envolvidos, eles correram e entregaram ao monitoramento as suas canelinhas. Ainda é uma solução melhor que ficarem trancados na famosa cela 17. A eleição pretendida pelo presidente substituto desse trio de gatunos também fez água. Vendo que o mar não tá para peixe, Gerson Domingos resolveu sensatamente cancelar a eleição da corte, agora por ele presidida, e vai ficar por 6 meses respondendo pela presidência desse desmoralizado órgão fiscalizador de contas em nosso estado, precavidamente, porque Gerson, que já fez uma operação moralização nas contas da Assembleia quando presidiu a nossa Casa de Leis, sabe da responsabilidade e que poderá responder pelos atos praticados se considerados ilegais. Gerson começou bem no item moralização, mandou embora aquela caterva da Dataeasy que infestava o Tribunal de Contas e está lutando para salvar o que ainda resta dessa corte, que se enquadra no ditado do Zé Simão, que diz: olha, se cobrir vira circo, se murar vira cadeia, se pôr lanterna vermelha vira zona e se der descarga não sobra ninguém. Num país sério, e eu acho que o Brasil é um país a caminho da seriedade, que é o que todos almejamos, esses 3 conselheiros já estariam na cadeia, pobres e sem favorecimentos.
Ontem em Brasília não se falou noutra coisa senão o fato do desvio de quase 7 milhões pagos em 82 cheques pelo Tribunal de Contas, olha a maracutaia, descontados de forma fraudulenta sem passar pelo COAF, utilizando um banco fantasma, e que se acredita que os milhões tenham sido descontados para pagar propina ao trio de gatunos. Isso é lavagem de dinheiro e da cadeia grossa. Embora em nosso estado ninguém acredite que esses envolvidos acabem presos. É uma pena o que essa caterva fez ao nosso Tribunal de Contas. Se deixássemos sem denunciá-los, Valdir Neves teria fajutado a eleição e voltaria, senhores, pensem nisso, a presidir a corte. Por sorte, a Polícia Federal agiu rápido, colocando pra correr essa quadrilha que infestou por muito tempo a nossa Corte de Contas. Mas a se confirmar o envolvimento dessa turma no desvio de quase 7 milhões, deixá-los monitorados seria um péssimo, um mau exemplo da Justiça Federal. Essa turma precisa ser punida exemplarmente. O Tribunal de Contas precisa de intervenção, expurgando-se os que desrespeitam e sorvem, como num torvelinho, o dinheiro público de forma criminosa. Existem outras denúncias sobre escândalos dessa turma assombrosa. E voltaremos ao assunto. Bom dia.